Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Hoje, 22 de outubro de 2024, terça-feira. Guarde esse número, você vai precisar dele domingo. Se você for um conservador que respeita a família, a pátria, o Brasil, tudo, a Bíblia, Deus, então você precisa desse número domingo aqui em Fortaleza, tá certo? E em outras capitais também. Mas estamos aqui meditando na palavra de Deus. Estamos aqui falando sobre a mensagem central do Evangelho, da Bíblia, porque a mensagem central da Bíblia, ela se baseia em Cristo do começo ao fim, tá certo? Mas nosso texto hoje vai ser Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Você tem a trilha sonora de um cachorro latindo, porque acho que ele está ali com fome, não sei. Mas vamos lá, João 7,17 diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Amém? Esse dele aqui é a vontade de Deus, né? Que é Cristo, que Cristo é Deus. O contexto do João, assim, o contexto aqui desse versículo é a incredulidade dos irmãos de Jesus, tá certo? Literalmente irmãos de Jesus, tá certo? E a controvérsia entre os judeus e Jesus ali na festa que vai haver, tem essa situação. O objetivo do Evangelho de João é testificar, ele foi registrado para mostrar que Cristo é o Salvador, que nós precisamos crer nele para podermos ter direito a essa vida eterna com ele, tá certo? Vamos aqui ao texto que vai começar dizendo assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, essa é a vontade de Deus, tá certo? É a vontade de Cristo, porque Cristo é Deus, se você não sabe, depois eu lhe explico. Olha, Cristo não obriga ninguém a segui-lo. Amém? Não obriga. Ele diz: eu sou o Cristo. Se quiser me seguir, vamos lá. Vai ser assim. Então, Cristo não obriga ninguém a seguir. Entenda isso. De acordo com esse texto, você precisa querer seguir a Jesus. Eu quis seguir a Jesus. Eu olhei para mim, né? Me coloquei eu de frente assim, eu vi que tinha um cara que estava meio perdido. E esse cara precisava de Cristo. Eu digo: esse cara sou eu. Aí eu fui para Cristo. Decidi, estou dizendo a você, por experiência e pela palavra de Deus. Cristo diz: se alguém quiser. Então, a primeira coisa que você precisa aqui é querer seguir a Jesus. Você pode querer seguir a quem você quiser, Maomé, Buda, os que tem por aí, o capeta, tem aí a igreja do capeta, tá certo? Tem a igreja da paz e amor, que tanto faz, você pode estar de qualquer jeito, não precisa mudar de vida. Então, agora, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que querer. Eu quero seguir a Jesus. Amém? Então, pense nisso nessa manhã, tá bom? Se você ainda não segue. Essa expressão, ela demanda de um desejo. Desejar. Eu quero. Amém? Eu estou desejando comer picanha, mas o mentiroso não, só era mentira mesmo, tá certo? Eu jamais acreditei. Eu acho que a pessoa que acredita nisso é preciso ser muito ou tolo ou alienado, tá certo? Me desculpe. Mas vamos lá. Eu preciso querer fazer a vontade de Jesus, tá certo? Agora tem um detalhe. Depois que eu desejo fazer a vontade de Jesus, que eu desejo, que eu quero seguir Jesus, aí que vem esse detalhe. Eu preciso fazer. Primeiro eu quero, depois eu faço. Não é assim? Você quer merendar? E depois você merenda. Você não merenda para depois querer. Cristo, Cristo age naturalmente, de conformidade com a coerência. Amém? Então, primeiro você precisa querer Cristo. Depois que você quer Cristo, aí você faz a vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? Por que Cristo veio à Terra? Ele veio para reconciliar o ser humano com Deus. Então, a vontade de Cristo é que as pessoas se convertam, creiam nele. Essa é a vontade de Cristo. Tem muitas outras coisas. A vontade de Cristo é curar. A vontade de Cristo é salvar. Porque depois que você está salvo, a enfermidade não faz diferença, não. Faz sofrer fisicamente, mas a vontade. Então, você precisa querer. Eu quero Jesus. Oh, glória, Jesus é lindo, eu quero. Aí depois você quer, você vai fazer a vontade de Jesus.
que é converter-se a Ele, é crer nele. E crendo nele, você passa a obedecer a Deus. Simples assim. Eu não vou obedecer mais ao Satanás, à minha vontade, sair fazendo o que eu quiser. Não. Eu vou olhar para Cristo e dizer, Senhor, o que é que tu quer realmente? Me ajuda aí. Então, a primeira coisa que você precisa, essa é a vontade de Deus, é que você creia nele. Primeiro você precisa querer Cristo, depois você precisa crer nele, e crendo nele você está fazendo a vontade dele, consequentemente vai continuar fazendo por uma obediência a Cristo. Você não é obrigado, mas quando você decide, é a mesma coisa, você não é obrigado a vender droga não, mas se você se meter com esse negócio aí, você fica sujeito a algumas situações. Comparações bem simples para você pensar, tá certo? E o texto vai, primeiro você querer, eu quero Jesus. Depois você quer Jesus, você faz a vontade dele, quer crer nele e obedecê-lo, tá certo? E o texto vai continuar dizendo assim, conhecerá a respeito da doutrina. Entenda, primeiro eu preciso querer e depois fazer, tá certo? E essas coisas, assim, conhecer a doutrina de Cristo, você não aprende em teologia, em filosofia, você não aprende com teorias humanoides, tá certo? Humanas, ou até espiritualistas que não pertencem a Cristo, ao Espírito de Deus, não é revelado por Deus. Então, conhecer a respeito da doutrina, você precisa querer Cristo, você precisa crer nele e fazer a vontade dele. E aí você vai aprender a doutrina de Cristo. Amém? Eu fiz um curso aí de teologia. Quase que eu me desconverto. Não, teologia é bom, tá certo? Você deve fazer, tá bom? Mas conhecer a Cristo e fazer a vontade dele, você não aprende isso em teologia, em doutrina, aliás, em ensino, em teoria humana, em filosofia. Você aprende por sua experiência prática com Jesus. Citar aqui o exemplo de Paulo. Paulo era um homem sábio, rabino, conhecedor, defendia o judaísmo com garbo, que era fariseu, conhecedor, mas precisou de uma experiência com Jesus. É disso que eu estou lhe falando. Fazer a vontade de Cristo. Você precisa querer. Eu quero Jesus. Aí depois você crê nele, você faz a vontade dele. E isso você não aprende em cadeira de faculdade, de escola, não. Muito pelo contrário. Nas faculdades você está sendo doutrinado com relação ao marxismo, essas coisas que o comunismo já implantou ideologicamente na mente de muita gente. Vamos aqui ao texto, essa parte final do texto, que diz assim, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo, ou seja, a doutrina. Um rabino, Jesus está nesse contexto, tá certo? Um rabino falava pelo ensinamento passado por outro rabino. E Jesus disse, galera, eu sou rabino, mas eu não estou baseado no ensino rabínico não, tá certo? O meu ensino vem do Pai, vem de Deus. Essa é a diferença, mano. Olha, eu não estou falando aqui baseado no que alguém me disse, não. Estou aqui falando no que o Espírito de Deus me fez entender pela Escritura. Pastor, isso é muita presunção sua. Não, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu era, quem eu sou e que eu serei no futuro por causa de Deus, está certo agora. Mas eu não sabia. Então, quem vai a Cristo, faz a vontade dele vai aprender a respeito da doutrina de Cristo. A pessoa pode nem conhecer a Bíblia. Ora, a Bíblia tem 31.103, 100 e alguma coisa de versículos. Eu já li ela umas 5 ou 6 vezes completa, não estou me exibindo, não. Eu lhe oriento a ler. Eu estou só lhe orientando a ler. Mas não dá para você decorar tudo isso, não. E quem não sabe nem ler, tem uma experiência graciosa com Jesus, os apóstolos, né? Pescadores rudes. Amado. Então, isso não sou contra você ser doutor, ser formado, ter uma formação, jamais, de forma nenhuma, já. Agora, experiência com Deus é querer Jesus para você, querer de forma pessoal. Querendo, você faz a vontade dele, que é crer nele. E aí você vai compreender a doutrina de Cristo de maneira mais fácil, tá certo? E você vai entender. Eu quero chamar a atenção para esse final do versículo, que diz assim, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, Cristo está dizendo, presta atenção,
quando alguém estiver pregando para você, aqui eu estou falando e lhe recomendando, veja se essa doutrina é de homem, se está repetindo o que ouviu alguém dizer, né, em alguma religião, em alguma coisa, ou se está falando da palavra de Deus e aquilo que vem de Deus. É importante você fazer isso. Eu lhe recomendaria, porque os rabinos, eles vinham de um conhecimento fundamentado no conhecimento de outro rabino. E Jesus disse, olha, o meu ensino vem de Deus. Por isso que o ensino de Deus confronta, porque Deus quer abençoar. O rabino, eu já citar aqui, olha, o pastor, o padre, o doutor teólogo, o outro aí, ou seja quem for, meu irmão, se estiver falando, você precisa ver nas Escrituras. Tem coisa aí que muita gente fala que não está na Escritura, fala como religião. Ou pega o texto bíblico e coloca uma ideia humana dentro dela, distorcendo a verdade, para ficar ali enganando. Por isso é que eu digo, leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela vai te libertar. Como João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Se você conhecer Cristo, você vai ter uma liberdade. Você não é obrigado a ir seguir Jesus, não. Mas depois que você segue, você tem obrigação, você tem responsabilidade com ele, certo? Amém? Eu estou dizendo isso para você, olhando para esse texto, porque Jesus, ele está dizendo que você precisa querer ele. E aí você precisa fazer a vontade dele, que é crer nele. Crendo nele, você obedece. E aí, crendo nele, você vai entender a doutrina de Jesus. Quando alguém estiver falando, você vai ver se é de Deus ou se não é. É isso que Cristo está dizendo. Avalie aí o que os rabinos aí, avalie se isso que o pastor André está dizendo é de Deus ou é de Cristo, tá certo? Avalie, vá para a Escritura, se é de Deus ou se é dos homens, tá certo? Deixa eu ver aqui o versículo 16, que é o anterior ao 17 que nós estamos falando. Do versículo 16, Jesus vai afirmar, naquele contexto assim, o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou, ou seja, ele vem do Pai. A Trindade é uma coisa só, tá certo? Explicar isso depois, acho que é interessante. Por que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque isso faz toda a diferença na vida de um ser humano, de um convertido. Claro, nós nos submetemos aos pastores. Aqui tem a igreja, as pessoas se submetem e orientam elas, se submetam a mim até o momento em que eu esteja dentro das Escrituras. Na hora que eu sair das Escrituras, vocês não são obrigados a ouvir nada, pode ir até embora. É assim, amado. Porque tem gente que fez assim, vem para cá, a verdade está comigo, na verdade está com Cristo. E eu procuro anunciar Cristo. Olha, eu não estou dizendo isso, eu não estou criticando não, amado, mas é porque é necessário, tá certo? Quando você ouvir a palavra de um pregador, seja ele pastor, seja ele padre, seja ele teólogo, seja ele doutor, ou seja ele quem for, você precisa ver se está de conformidade com as Escrituras, tá certo? Estou lhe orientando, estou lhe abençoando, porque tem muita coisa inventada, gente. Oh, Jesus. Onde é que tem negócio de pedra de sal? Onde é que tem negócio? Não tem purgatório na Bíblia, não tem. A gente, oh Jesus, é porque quando a gente fala parece crítica, né? Assim, olha, vou lhe dar orientação. O Espírito de Deus é a terceira pessoa e ele está presente, ele habita em quem crê em Jesus. E ele vai te dar entendimento se você buscar. Amém? Estou aqui trazendo a palavra porque Jesus está nos dizendo, nesse texto, que nós precisamos querer Jesus. E depois que nós queremos Jesus, passamos a fazer a vontade dele. Tá certo? Agora, vê se é a vontade dele. Às vezes você vai dizer que Deus mandou. Vê se realmente mandou, tá certo? Eu estou fazendo isso aqui porque entendo que eu posso me abençoar, porque eu entendo que Deus me deu uma capacidade de entender um pouco da palavra dele. E aquele pouco que eu entendo, eu quero lhe ensinar. Amém? Veja quem está falando, se está dentro das Escrituras. Se não estiver dentro das Escrituras, ou se for, olha, é tão nojento, porque às vezes pega um versículo isolado e faz ali uma doutrina em cima daquilo.
Eu estou pegando um versículo isolado, mas eu estou citando todo um contexto. Os irmãos de Jesus não estavam crendo nele, os judeus lá estavam fazendo maior confusão, e Jesus vai dizer, olha, a minha doutrina vem de cima, vocês precisam me querer, vocês precisam querer, precisam fazer a minha vontade. Simples assim. Amém? Deus te abençoe. Eu estou aqui me lembrando que nós somos, pela fé, cidadão do reino de Deus, mas também somos cidadão do reino aqui da terra. Sou cidadão cearense. No domingo, estarei votando aí, fazendo a minha função cívica. Se você pensa em anular seu voto, não anule não. Você está dando margem para que aqueles que querem o mal vençam. Tá certo? Eu falo aqui declaradamente, você pode votar em quem você quiser. Eu sou de direita, tá certo? Defendo a pátria amada Brasil. E domingo é 22. Pastor, está fazendo política? Estou fazendo aquilo que eu creio e que acredito ser melhor para a nossa nação. Deus abençoe a tua casa, abençoe o Brasil, abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.